Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série de estudos falando sobre namoro, vida afetiva, relacionamentos e casamento. Então, se você está nessa fase, borbulhando aí, ansioso, agoniado, cheio de medos, temores, ou querendo saber o que Deus pensa a respeito desse assunto tão importante para adolescentes, jovens, vida adulta, vida a dois, o que Deus pensa acerca de tudo isso? Nós já falamos um pouquinho sobre qual é o propósito de Deus para o ser humano e de como é importante nós alinharmos o propósito de Deus com as nossas escolhas sentimentais, com as nossas escolhas, não sentimentais, mas as nossas escolhas afetivas, com relação ao nosso relacionamento, com quem vamos escolher para casar. Nós aprendemos que o propósito de um relacionamento entre homem e mulher é o casamento. E nós falamos sobre um conceito básico acerca do que é um casamento à luz da palavra de Deus, baseados em Provérbios, em Deuteronômio, no livro dos Salmos e principalmente no Gênesis, para nós podermos compreender. Eu te incentivo a assistir os nossos dois primeiros vídeos, o vídeo 1, o vídeo 2, para que você possa compreender sobre todo esse assunto que nós estamos abordando, ok? E agora nós vamos falar sobre quais são as condições para o compromisso, para alguém que quer se comprometer na sua vida sentimental. Em nosso mundo hoje, infelizmente, nós vemos muitos estímulos a relações sem ter critérios nenhum para adolescentes e para jovens, ao que Deus reservou como um presente a ser desembrulhado no dia do casamento. Até porque o nosso texto-chave dessa série de estudos é Cantares, capítulo 8, versículo 4. Cantares 8, 4, a Bíblia nos diz o seguinte: não despertes o amor até que este o queira. Não despertes o amor até que este o queira. Ou seja, existe um tempo de Deus para nós entrarmos num relacionamento afetivo, um relacionamento amoroso, que culmine, ou seja, que tenha como plenitude desse tempo o casamento, a aliança entre um homem e uma mulher. Então, quais são as condições para esse compromisso? Infelizmente hoje, jovens e adolescentes não têm critérios nenhum e não entendem que a vida afetiva, a vida sentimental, a vida a dois é um presente a ser desembrulhado no dia do casamento. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, uma pergunta é necessária que nós venhamos a responder: como se preparar pensando no casamento? Segunda pergunta, que é muito importante respondermos, é: quais são as condições? Quais condições são importantes para a escolha da pessoa com quem eu vou me casar? Primeiro ponto, muito importante, que nós gostaríamos de destacar, é que a pessoa precisa ter maturidade. E nós vemos que a fase, por exemplo, da adolescência, é a fase onde nós desenvolvemos a nossa maturidade, para então enfrentarmos as nossas responsabilidades como adultos. Normalmente a maturidade física é a que vem primeiro, mas isso não significa que nós já estamos prontos para um casamento. Muitas pessoas arruinam o seu caminho casando cedo demais e tendo filhos fora do tempo, mas ainda não estão preparados emocionalmente, espiritualmente, para assumir as demandas, as responsabilidades que surgem com uma nova família e com a criação de filhos. O corpo pode já ter a capacidade de gerar filhos, mas esse não é o único critério de Deus a esse respeito. Há uma maturidade emocional que é necessária para suportar as dificuldades que enfrentamos nessas novas responsabilidades que surgem. Eu até gosto de dizer que casamento é um monte de responsabilidades que nós assumimos. E aí nós precisamos responder: será que estamos maduros emocionalmente para lidarmos com as responsabilidades que cabem quanto ao casamento, quanto à criação de filhos? Nós temos que entender que nós, quando casamos, assumimos essas responsabilidades, deixando os nossos pais, pai e a mãe, e nos unindo em um só propósito,
em uma nova família formada diante de Deus. Então precisamos desenvolver um equilíbrio entre os nossos sentimentos, para que eles estejam prontos para que todas as pressões que possam surgir, nós tenhamos estrutura emocional para isso e possamos ser aptos da parte de Deus, na sabedoria do Senhor, para aprendermos a nos relacionar de maneira eficaz, de maneira saudável, no relacionamento que Deus instituiu para nós. Olha o que diz 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então nós precisamos entender, precisamos deixar as meninices, as infantilidades, e precisamos caminhar em maturidade. Acima de tudo, como discípulos de Jesus, precisamos de maturidade espiritual para um relacionamento com Deus. E até quero te incentivar, eu tenho uma pregação sobre esse assunto nesse nosso canal, chamada Em Busca da Maturidade. Em Busca da Maturidade é o título dessa ministração, onde eu falo as características de uma pessoa imatura e quais são as características que nós precisamos ter para realmente termos maturidade espiritual e as pessoas ao nosso redor observarmos que somos maduros do ponto de vista de Deus. Então, acima de tudo, como discípulos de Jesus, precisamos de maturidade espiritual para um relacionamento com Deus e também para fazermos a vontade do Senhor dentro dos nossos relacionamentos, seja namoro, seja noivado ou seja casamento. Precisamos estar sujeitos às autoridades, precisamos estar comprometidos com a família de Deus, ou seja, com a igreja. Quanto mais eu estiver comprometido com a comunidade cristã da qual eu faço parte, isso mais demonstra ainda mais a minha maturidade espiritual, porque uma das características da maturidade espiritual é assumir responsabilidade, é reconhecer erros e falhas, é assumir responsabilidade. Ou seja, quanto mais responsável eu for, mais maduro serei na minha vida pessoal, profissional e na minha vida afetiva. Se a nossa vida pessoal não expressar essas atitudes e a resposta à vida de Cristo, então entraremos de maneira trágica num casamento. E o casamento vai ser uma tragédia. Olha o que diz 1 Coríntios 2, de 14 a 15. A Bíblia diz: ora, o homem espiritual não aceita as coisas de Deus, porém o homem espiritual julga todas as coisas. Ou seja, como nós estamos baseados aqui na cosmovisão cristã, em princípios bíblicos, éticos e morais, do panorama, da perspectiva judaico-cristã, nós estamos falando do homem espiritual. O homem espiritual aceita as coisas de Deus como vinda de Deus, como do céu, como um parâmetro da sua vida, da sua conduta, como regra de fé e de conduta para a sua vida. Já o homem natural, como diz aqui em 1 Coríntios 2, 14 e 15, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, ele acha cafona, careta, quadrada, que não tem nada a ver e que não sei o que. Mas quem é espiritual, quem desenvolve uma espiritualidade sadia, bíblica, uma fé genuína, legítima, autêntica, esse se torna um homem espiritual, uma mulher espiritual, tem maturidade espiritual e capacidade de julgar todas as coisas, conforme Paulo fala em 1 Coríntios 2, 14 e 15. Uma maturidade financeira também é muito importante, ela faz parte da nossa vida emocional e espiritual. O homem deverá sustentar a sua casa, mas é preciso aprendê-lo antes. Ou seja, para o homem começar a namorar, noivar e muito mais casar, ele precisa ser maduro na área financeira e também na área espiritual e emocional. E ele precisa aprender isso antes de se relacionar de maneira sadia com o sexo oposto. É necessário desenvolver uma perspectiva para o futuro. É necessário que esse homem ou essa mulher, essa pessoa que eu vou escolher, seja trabalhadora. Aprenda a administrar a sua vida financeira, senão vai ser uma tragédia. Dizem os especialistas que 57% dos divórcios hoje acontecem por problemas financeiros. Problemas financeiros. Ou seja, isso é algo muito grave. Afeta demais o casamento.
e nós precisamos então termos uma perspectiva de futuro, sermos esforçados, diligentes, trabalhadores e aprendemos a administrar a nossa vida financeira se queremos assumir um compromisso com alguém. Só assim o Senhor há de acrescentar o seu sustento, a sua provisão, e seremos, conforme diz o Salmo 128, de 1 a 2, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerás, será feliz e tudo te irá bem. Que essa palavra profética venha sobre a tua vida. Então é necessário maturidade espiritual. Essa maturidade também se manifesta pela liberalidade com que contribuem para eles, conforme diz 2 Coríntios 9:13. Ou seja, nós precisamos ser generosos, precisamos contribuir na vida de outras pessoas, precisamos investir no reino de Deus, precisamos investir na nossa família, nos nossos relacionamentos. Não podemos ser egoístas financeiramente falando, ou só preocupados com o nosso próprio umbigo, só ocupados consigo mesmo. Não funciona, não dá certo um relacionamento afetivo se você é um egoísta materialmente falando. Não devemos também esperar que tudo esteja perfeito nessa etapa da vida, mas precisa-se haver uma base sólida sobre a qual o casal, o namoro, o noivado, o casamento, construa o seu relacionamento de maneira sólida, espiritual, madura, emocionalmente e financeiramente diante de Deus e diante dos homens. Então os contextos sociais de cada casal serão diferentes, Às vezes um é bem rico, o outro é mais simples, vai precisar ter ajustes com relação a isso. Os contextos sociais de cada casal serão diferentes, contextos familiares, contextos socioeconômicos, e as exigências não serão as mesmas. Podemos achar que aquilo que eu tive em casa, o outro também teve. Calma, são dois contextos familiares diferentes. Então o princípio de Deus é que não podemos, nós precisamos entender que nós não podemos mudar o outro, ou mudar determinadas situações. Toma cuidado com isso. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 24, 27. É Deus quem muda o outro. É Deus quem edifica a sua casa. É Deus quem opera. Nós podemos mudar a nós mesmos, os nossos comportamentos, a nossa conduta, nos aprimorarmos. Tem uma frase que é bem interessante: se nós não conseguimos mudar lá fora, quem precisa mudar somos nós mesmos. E olha o que diz Provérbios 24, 27. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Ou seja, nós precisamos cuidar dos nossos negócios, da nossa vida financeira, aprontarmos a nossa lavoura, o nosso campo, semearmos quanto ao nosso futuro, termos uma perspectiva de futuro, sermos trabalhadores e sabemos agir com maturidade na nossa vida financeira. Só assim nós podemos aprontar o que é da nossa... Só depois de aprontarmos aquilo que é de nossa responsabilidade, podemos realmente casar com segurança. Mas também confiarmos em Deus, que é Ele que faz chover